Capítulo 9. Tenha a vida que você deseja. Descubra sua paixão e propósito na vida, trabalho e carreira. Se não houvesse limites na sua vida, onde você viveria? O que você estaria fazendo no seu tempo de lazer? Em que tipo de trabalho que você estaria envolvido? Como se pareceria a sua casa? Observe a realidade da sua vida. Faça-se duas perguntas. Primeiro, você está criando a vida que você quer? Segundo, se não, por que não? Em geral, os caras bonzinhos com quem tenho trabalhado têm sido inteligentes, trabalhadores, e os indivíduos competentes. Enquanto a maioria são, pelo menos, moderadamente bem-sucedidos, a maioria não viveu à altura das suas habilidades ou seu potencial. Eles não têm criado o tipo de vida que eles realmente desejam. Como os caras bonzinhos gastam tanto tempo buscando a aprovação, escondendo suas falhas, vivendo do jeito seguro, e fazendo o oposto do que funciona, faz sentido que eles normalmente estão longe de ser tudo o que podem ser. Esta é talvez a maior tragédia provocada pela síndrome do cara bonzinho. Incontáveis homens inteligentes e talentosos desperdiçando suas vidas e naufragando na lama da mediocridade. Agradável no trabalho. A maioria dos caras bonzinhos inicialmente vem para o aconselhamento para lidar com a maneira como seu paradigma de vida está afetando seus relacionamentos íntimos. Estes problemas de relacionamento, muitas vezes ofuscam a realidade de que eles estão igualmente insatisfeitos com seu trabalho, carreira, ou a direção da vida em geral. A dinâmica que mantém caras bonzinhos presos em disfuncionalidades, relacionamentos insatisfatórios, são muitas vezes a mesma dinâmica que os mantém presos em vocações disfuncionais e insatisfatórias. Existem inúmeras razões pelas quais caras bonzinhos tendem a ser menos do que eles podem ser na vida, trabalho e carreira. Estas incluem: medo, tentar fazer direito, tentar fazer tudo sozinho, autossabotagem, a autoimagem distorcida, privação de pensamento, ficar preso em sistemas familiares disfuncionais. Medo dos caras bonzinhos impede-os de obter a vida que querem. Se eu tivesse que identificar um fator comum no centro de todos os problemas experimentados por caras bonzinhos, seria o medo. Grande parte do que os caras bonzinhos fazem ou deixam de fazer é governado pelo medo. Seus pensamentos são canalizados através do medo incrustado nos neurônios em seu cérebro. Suas interações são ditadas pela política do medo. É o medo que impede que um cara legal de exigir o aumento que foi prometido. É o medo que afasta um cara legal de retornar à escola para obter a educação ou treinamento que ele precisa para seguir uma carreira verdadeiramente gratificante. É o medo que impede que um cara legal deixe um trabalho que ele despreza. É o medo que fica no caminho de um cara legal e o impede de começar o negócio dos seus sonhos. É o medo que impede que um cara legal de estar onde ele realmente quer viver e fazer o que ele realmente quer fazer. Caras bonzinhos têm medo de errar, medo de fazer errado, medo do fracasso, medo de perder tudo. Lado a lado com esses temores de um desastre é o medo paradoxal de sucesso. Cara bonzinhos tipicamente têm medo de serem verdadeiramente bem-sucedidos. Eles terão suas fraudes encontradas. Eles não serão capazes de corresponder às expectativas das pessoas. Eles acreditam que serão criticados. Eles não serão capazes de lidar quando as expectativas aumentarem. Eles perderão o controle sobre suas vidas. Eles vão fazer alguma coisa para estragar tudo. Mais do que enfrentar esses medos, reais ou imaginários, caras bonzinhos tipicamente resolvem operar em uma fração de seu potencial. Tentando fazer direito impede cara bonzinhos de terem a vida que querem. A essência de toda a vida é a evolução e mudança. Para que esse processo ocorra naturalmente e completamente em um indivíduo, uma pessoa tem que estar disposto a abrir mão do controle. Deixar acontecer permite o caos. Efemeridade da criação ressoa através de si mesma.
O resultado é uma vida dinâmica e realizadora. Caras bonzinhos são obcecados pela tentativa de manter sua vida suave e monótona. Eles fazem isso por tentar fazer certo e seguir as regras. Infelizmente, esta estratégia de vida é a maneira mais eficaz de colocar uma tampa sobre qualquer energia de vida criativa. Esta tampa mata sua paixão e evita os caras bonzinhos de viver com todo o seu pleno potencial. Tentando fazê-lo direito, rouba caras bonzinhos de sua criatividade e produtividade. Esforçando-se pela perfeição, mantém os caras bonzinhos focados em suas imperfeições. Buscando validação externa e aprovação, mantém os caras bonzinhos presos na mediocridade. Tentando esconder as falhas e erros, impede caras bonzinhos de assumirem riscos ou tentarem algo novo. Seguidor das regras rígidas fazem os caras bonzinhos cautelosos e amedrontados. É por causa destes limites autoimpostos que muitos caras bonzinhos estão insatisfeitos, entediados ou infelizes com sua vida e vocação. Tentando fazer tudo sozinho, impede caras bonzinhos de ter a vida que eles querem. Como crianças, os caras bonzinhos não conseguem atingir as suas necessidades satisfeitas em tempo hábil, de maneira adequada. Alguns foram negligenciados, alguns foram usados, alguns foram abusados, alguns foram abandonados. Todos cresceram acreditando que era uma coisa ruim ou perigosa buscar ter suas necessidades atendidas. Todos cresceram convencidos que tudo o que eles quisessem na vida caberia a eles mesmos. Consequentemente, caras bonzinhos são péssimos recebedores. Eles ficam aterrorizados de precisar pedir ajuda. Eles ficam completamente chocados quando outros tentam dar a eles. Eles têm dificuldade em delegar aos outros. Porque eles acreditam que têm que fazer tudo sozinhos. Caras bonzinhos raramente vivem até seu pleno potencial. Ninguém pode ser bom em tudo ou ter êxito em tudo por conta própria. Caras bonzinhos acreditam que devem ser capazes disso. Eles podem ser pau para toda obra, mas eles normalmente são mestres de nenhuma. Este condicionamento da infância garante que eles nunca serão tudo o que poderiam em qualquer área da vida. Autossabotagem. Caras bonzinhos impedem-se de obter a vida que querem. Por todo o seu medo do sucesso, caras bonzinhos são mestres da autossabotagem. Minam o seu sucesso de diversas formas. Desperdiçando tempo. Desculpando-se. Não acabando projetos. Cuidando de outras pessoas. Tendo muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo. Ficando cheios de relações caóticas. Adiando. Não estabelecendo limites. Caras bonzinhos são normalmente bons em buscar apenas o suficiente. Mas, para ser realmente grande, para realmente chegar ao topo, necessita muita atenção indesejada e esconder seus erros. As luzes brilhantes de sucesso ameaçavam iluminar a sua autopercepção de rachaduras e falhas. Consequentemente, caras bonzinhos encontram muitas maneiras criativas para se certificar de que eles nunca serão muito bem-sucedidos. Se não começarem a algo, eles não vão falhar. Se não terminar algo, eles não vão ser criticados. Se eles tiverem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eles não terão que concluir qualquer uma delas. Se eles tiverem desculpas suficientemente boas, as pessoas não esperarão muito deles. A autoimagem distorcida impede caras bonzinhos de terem a vida que querem. Porque suas necessidades não foram atendidas de uma forma adequada na infância, caras bonzinhos desenvolveram uma visão distorcida de si mesmos. Com uma lógica ingênua e imatura, chegaram à conclusão de que se as suas necessidades não eram importantes, nem foram eles próprios. Esta é a base da sua vergonha tóxica. Em sua essência, todos os caras bonzinhos acreditam que não são importantes ou bons o suficiente. Se um cara bonzinho foi chamado para cuidar de um pai crítico, carente ou dependente, ele recebeu uma dose dupla de vergonha tóxica. A criança acredita que ela deve ser capaz de agradar a um pai crítico, resolver os problemas de um pai deprimido e atender às necessidades de um pai sufocante. Infelizmente, ela não pode.
Como resultado de sua incapacidade de arrumar as coisas, por favor, ou cuidar de um ou mais dos pais, muitos caras bonzinhos desenvolveram um senso profundo de inadequação. Eles acreditam que devem ser capazes de fazer o trabalho. No entanto, eles nunca conseguiram fazer direito ou bom o suficiente, a mãe ainda sempre continuava deprimida, o pai ainda o criticava duramente. Este sentido internalizado de inadequação e defeito é levado até a idade adulta. Alguns caras bonzinhos tentam compensar buscando fazer tudo certo. Eles esperam que, ao fazê-lo, ninguém nunca vai saber como eles são inadequados. Outros caras bonzinhos desistem antes de tentar. Este sentimento de inadequação impede caras bonzinhos de fazerem-se visíveis, tendo chances, ou tentando algo novo. Isso os mantém na mesma rotina de sempre, nunca verão o quão talentoso e inteligente que realmente são. Todos à sua volta podem ver essas coisas, mas suas lentes distorcidas da infância não vão deixá-los ver com precisão seu verdadeiro potencial e capacidade. O resultado dessa autoimagem distorcida é um teto de vidro emocional e cognitivo. Esta tampa invisível impede caras bonzinhos de serem tudo o que podem ser. Se tentarem superá-la, eles se chocarão com suas cabeças e cairão no território mais familiar. Privação evita caras bonzinhos de pensarem em ter a vida que querem. Não terem suas necessidades satisfeitas adequadamente na infância criou uma crença para os caras bonzinhos de que eles não precisam rodear as coisas para buscar suas necessidades. Esta experiência tornou-se lentes de privações através das quais eles veem o mundo. Este paradigma da escassez e da privação faz os caras bonzinhos manipuladores e controladores. Ele faz com que eles acreditem que melhor é pendurar-se sobre o que eles têm e não correr risco adicionais. Isso leva-os a ressentir-se com outras pessoas que parecem ter o que lhes falta. Por causa do seu pensamento de privação, caras bonzinhos pensam pequeno. Eles não acreditam que merecem ter coisas boas. Eles encontram todos os tipos de maneiras para se certificar de que sua visão do mundo nunca será contestada. Eles se contentam com migalhas e acham que é tudo o que eles merecem. Eles criam todo tipo de racionalismos para explicar por que eles nunca terão o que eles realmente desejam. Por causa de suas crenças autorrealizáveis, caras bonzinhos raramente fazem jus ao seu potencial ou conseguem o que eles realmente querem na vida. Ficar preso em relacionamentos disfuncionais, mas familiares, impede caras bonzinhos de terem a vida que querem. Como indicado nos capítulos anteriores, dois fatores principais previnem os caras bonzinhos de obterem o que querem no amor. A primeira é que eles tendem a recriar relacionamentos familiares, conhecidos, ainda que insatisfatórios. Eles encontram parceiros que irão ajudá-los a criar os mesmos tipos de relacionamentos disfuncionais que experimentaram na infância. Estes homens, em seguida, com frequência se veem como sendo vítimas da disfunção dos seus parceiros. Caras bonzinhos levam um bom tempo para verem que eles foram atraídos a essas pessoas por alguma razão. Em segundo lugar, caras bonzinhos raramente experimentam o tipo de relações que eles querem, porque eles odeiam terminar. Uma pessoa saudável poderia arrumar as malas e seguir em frente, mas os caras bonzinhos apenas continuam fazendo mais do mesmo, na esperança de que algo vai mudar miraculosamente. Caras bonzinhos não são muito diferentes em seus trabalhos. Eles são atraídos para carreiras e situações de trabalho que lhes permitem recriar os papéis disfuncionais, relacionamentos e regras de sua infância, que muitas vezes se veem como vítimas indefesas a estas situações. Raramente observam por que eles precisam que esses sistemas sejam do jeito que são e que têm a opção de sair. Inconscientemente, recriando padrões familiares em seus trabalhos e carreiras mantém os caras bonzinhos presos e insatisfeitos. Enquanto eles firam a perpetuar a disfunção de sua infância, eles raramente fazem o que eles realmente querem ou sobem ao topo de sua vocação escolhida. Percebendo sua paixão e potencial, eu frequentemente digo aos homens do meu grupo não mais o cara bonzinho. Que meu objetivo é que cada um deles possa deixar o grupo sendo um milionário. Essa afirmação realmente tem muito pouco a ver com dinheiro ou riqueza material, é sobre a descoberta de paixão e viver de acordo com seu potencial.
Como afirmado anteriormente, os caras bonzinhos que eu aconselho geralmente são inteligentes, homens talentosos. Como estes homens trabalham na recuperação da síndrome de cara bonzinho, eles começam a aceitar-se tal como são. Esta aceitação de si mesmo permite-lhes abraçar suas paixões e enfrentar seus medos. A formação de uma visão mais precisa do eu e do mundo permite que a abundância do universo comece a fluir livremente em suas vidas. Às vezes, isso toma a forma de dinheiro. Às vezes, isso assume a forma de amor. Às vezes, isso assume a forma de sexo. Às vezes, isso assume a forma das luzes da fama. Às vezes, inclui todos os itens acima. O restante deste capítulo apresenta uma estratégia para ajudar a recuperar caras bonzinhos, tornarem-se tudo o que podem ser. As páginas seguintes apresentam um plano que já ajudou inúmeros caras bonzinhos a descobrirem sua paixão e viver de acordo com seu potencial. E fará o mesmo por você. Enfrentar os próprios medos permite os caras bonzinhos de terem a vida que querem. Charlie poderia ter sido o garoto propaganda da paixão dos caras bonzinhos que conseguem não alcançar o que querem. Quando eu conheci Charlie, ele estava preso em um trabalho que ele odiava e vivia uma vida caracterizada pela mediocridade e o medo. Charlie tinha completado seu curso de engenharia de um par de anos antes, mas ele ainda estava trabalhando no mesmo emprego que ocupava antes de iniciar a faculdade. Os empregadores de Charlie lhe haviam prometido uma grande promoção quando concluísse a faculdade. Não cumpriram a promessa, Charlie apenas sufocou seu ressentimento e continuou fazendo a mesma coisa que ele sempre fez. A única paixão de Charlie era voar. Apesar das advertências do desastre de sua mãe, ele começou a receber aulas de voo depois que ele terminou a faculdade. Embora Charlie sonhasse em ganhar sua licença de piloto, ele nunca pareceu ser capaz de completar os requisitos necessários para alcançar seu objetivo. Uma amiga do trabalho introduziu Charlie no meu site. Quando leu a descrição de um cara bonzinho, ele ficou paralisado. Ele não conseguia entender como alguém poderia conhecê-lo tão bem. Ele levou 6 meses e ele trabalhou até ter a coragem de me enviar um e-mail. Levou mais 2 meses para me enviar um segundo e-mail. Desde a primeira vez Charlie que olhou para o meu site, ele sabia que precisava para se juntar um grupo de homens, mas a ideia de ser vulnerável o aterrorizava. Foi nesse momento em que Charlie tomou uma decisão que mudou sua vida. Charlie decidiu que, se algo assustou tanto, que ele precisava enfrentar seu medo e fazê-lo. Mal sabia ele então, mas essa decisão foi apenas o começo de uma jornada que levaria Charlie para a redescoberta de sua paixão e propósito na vida. O próximo ano e meio Charlie viveu por um credo: se ele tivesse com medo de alguma coisa, ele deveria enfrentá-lo. O progresso de Charlie foi lento, mas constante. Basicamente, ele se arrastou até o dia em que ele pode andar. Ele tomou passos de bebê até que ele pudesse realizar suas aspirações. Depois que ele começou, não houve mais maneira de pará-lo. Sobre o período de cerca de 18 meses, Charlie tomou diversas medidas para redescobrir sua paixão e propósito na vida. Ele tornou-se mais e mais ativo em seu grupo de homens, não mais o cara bonzinho. Revelou que enfrentaria junto aos membros do grupo de companheiros. Ele começou a olhar para a negligência que ele experimentou e as mensagens distorcidas baseadas no medo que ele recebeu de sua família. Ele perguntou a seu pai para vir ao aconselhamento com ele, onde ele confrontou-o com sua indisponibilidade e falta de preocupação com seu bem-estar na infância. Ele parou de culpar a falta de dinheiro para receber aulas de voo. Ele mudou de escola de voo quando sua escola atual não foi capaz de fornecer-lhe o tipo de instrução e equipamento de que precisava. Ele começou a fazer entrevistas para os trabalhos que aproveitavam seu diploma de engenharia. Ele começou a confrontar suas mensagens e sentimentos de inadequação, reviu suas crenças distorcidas sobre suas qualificações como engenheiro. Ele confrontou sua namorada, a quem ele inicialmente temeu, sobre sua falta de participação nas responsabilidades domésticas. Ele tomou seu voo solo e conseguiu sua licença de piloto.
Ele permitiu ao seu grupo de homens para levá-lo para o seu aniversário a um restaurante onde ele enfrentou o seu medo de ser o centro das atenções. Ele começou um trabalho como um engenheiro que expressa a crença de que ele é capaz, talentoso e tinha algo a oferecer à sua empresa. Quando Charlie disse ao grupo que obteve o trabalho, que eu percebi que eu tinha testemunhado uma metamorfose de proporções épicas. Charlie era introvertido, assustado, bonzinho e passivo. Tornou-se um homem a evoluir com paixão e propósito. Charlie pediu-me para me enviar um e-mail com a sua fórmula para o sucesso. Aqui está o que ele escreveu. Bob, aqui está mais ou menos como eu cheguei no novo emprego. Muito antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer, eu tive que parar de ser uma vítima. 2. Comecei a estabelecer limites. No início, eles eram pequenos e cresceram com o tempo. 3. Com os limites sendo definidos e respeitados, eu comecei a acreditar em mim mesmo. 4. A honestidade veio de algum lugar durante este tempo. 5. Acredito que eu sou um adulto, e que tenho uma educação, e estou qualificado para assumir o papel de um engenheiro industrial. 6. Eu sempre soube que meu emprego anterior era disfuncional e que era confortável daquele jeito. Quando eu finalmente percebi e aceitei que não precisava desse sistema para sobreviver, eu poderia, finalmente, seguir em frente. Charlie. Atividade de libertação 40. Olhe para a lista abaixo. Escolha um dos itens e nome um medo palpável de sua vida. Anote como você irá enfrentar esse problema específico. Então, dê um pequeno passo em direção ao enfrentamento desse medo. Peça a alguém para encorajá-lo e apoiá-lo. Não tente fazer isso sozinho. Lembre-se, não importa o que aconteça, você vai lidar com isso. Pedir um aumento ou promoção. Desistir um trabalho insatisfatório. Comece o seu próprio negócio. Volte para a escola. Confrontar uma situação de conflito. Promova uma ideia ou algo que você tem criado. Persiga um objetivo ao longo da vida. Gastar mais tempo com um hobby ou interesse. Gráficos. Seu próprio caminho permite caras bonzinhos a terem vida que querem. A maioria das pessoas, caras bonzinhos incluídos, conscientemente não assumem a responsabilidade de criar o tipo de vida que eles querem. A maioria das pessoas simplesmente aceita o que eles são e agem como se eles tivessem pouco poder para moldar uma vida excitante, produtiva e gratificante. Quando eu falo com caras bonzinhos sobre a tomada de responsabilidade sobre suas vidas, a maioria leva um tempo grande envolvendo seu cérebro em torno do conceito. Isso simplesmente não se encaixa em seu paradigma de que eles podem fazer escolhas e agir para fazer destas escolhas uma realidade. Eu incentivo caras bonzinhos para visualizarem a criação de uma vida onde eles fazem o que amam e são pagos por isso. A maioria deles tem dificuldade com este conceito. Eles agem como se eu estivesse pedindo-lhes para acreditar em um conto de fadas. Ocasionalmente eles rejeitam a ideia com a desculpa: nem todo mundo pode ter sorte como você, se referindo a mim, e ter um trabalho que realmente amam e serem bem pagos para isso também. Por um tempo, aceitei esta lógica até que me dei conta de que a vida que eu vivia não tinha nada a ver com sorte. Ganhar um PhD envolveu uma decisão consciente, persistência e trabalho duro, não sorte. Construir uma prática de aconselhamento enfrentando temores envolvidos, e largar a segurança, emprego bem remunerado, fazer sacrifícios, trabalhar num segundo emprego para pagar as contas, buscar o aprendizado por tentativa e erro, e ter vida com um período de pobreza, e não sorte. Durante o desenvolvimento de minhas habilidades como terapeuta envolveu um compromisso com o crescimento pessoal, constante evolução, e um investimento financeiro em meu próprio processo terapêutico, e não sorte. Escrever um livro, a construção de um site, e começar a publicação envolveu a persistência necessária e o confronto de vários medos, e não sorte. Não sou nada especial. Eu sou um cara comum com talentos comuns. Tenho muitos dos mesmos medos que os caras bonzinhos com quem eu trabalho. Eu não tenho nenhum talento ou habilidade especial que a maioria dos meus clientes não tem. Qual é a diferença?
A decisão consciente para enfrentar os medos. A decisão consciente de não se contentar com a mediocridade. A decisão consciente de fazer suas próprias regras. Pensar nas pessoas que você respeita ou olhar à frente. Provavelmente eles começaram do nada e ainda encontraram caminhos para criar vidas interessantes, produtivas e apaixonantes. Essas pessoas traçaram seus próprios caminhos e fizeram suas próprias regras. O que os torna diferentes? A maioria são apenas pessoas comuns que se encarregaram de suas vidas. Aqui está a boa notícia: se eles podem fazer, você também pode. Uma das minhas afirmações favoritas é: o que um homem pôde fazer, outro homem pôde fazer. Pense nisso: se os outros têm assumido a responsabilidade e criado uma vida digna de estima, você também pode. A única pessoa que fazer você parar de ter o tipo de vida que você realmente quer é você. E hora de começar a traçar seus próprios caminhos, fazendo suas próprias regras e fazendo seus sonhos uma realidade. Atividade de libertação 41. O que você realmente quer na vida? O que impede você de fazer isso acontecer? Anote 3 coisas que você quer fazer acontecer em sua vida. Em seguida, escreva uma afirmação pessoal que irá levá-lo onde você quer ir e postar em uma folha de papel onde você pode vê-la. Compartilhe seus sonhos e suas afirmações com uma pessoa segura. Deixar acontecer e de tentar fazer o certo permite caras bonzinhos de terem a vida que querem. Este livro começou com alguns capítulos. Eu planejava escrever para dar aos homens do meu primeiro grupo de não mais o cara bonzinho. Inicialmente, quando não havia nenhuma agenda ou objetivo, a minha escrita foi uma gravação espontânea da minha visão de crescimento para a síndrome do cara bonzinho. Em pouco tempo, clientes e membros da família começaram a sugerir que eu escrevesse um livro. Parecia uma extensão lógica do que eu já estava fazendo, assim a ideia fazia todo sentido. Foi nessa época que algo começou a mudar. Ao invés de ser apenas algumas ideias e ilustrações escritas para o benefício de um punhado de clientes, tornou-se meu esforço direcionado à produção de algo que seria merecedor de publicação e distribuição generalizada. Comecei a ouvir as pessoas sugerirem coisas como best-seller, obra e ficar rico. O que era uma vez um trabalho sem esforço, de amor, começou a oscilar sob o peso da expectativa. A fim de chegar até os padrões elevados que as pessoas foram sugerindo, meu livro tinha que ser melhor que bom. Não seria bom, seria perfeito. Com a agenda que eu trabalhava há 6 anos para completar não mais o cara bonzinho. A pergunta mais comum feita por amigos e familiares durante este tempo foi: quando você vai terminar o seu livro? Depois de anos, o manuscrito passou por pelo menos 3 grandes revisões, bem como a edição extensiva. Vários fatores contribuíram para esse período de tempo que levei para terminar o livro, mas a razão número 1 foi que eu pensei que tinha que ser perfeito. Eu pensei que o livro tinha que ser perfeito para poder ser publicado. Eu pensei que tinha que ser perfeito para qualquer um comprá-lo. Pensei que ele tinha que ser perfeito para que ele pudesse ajudar alguém. Infelizmente, este equívoco brutal teve uma série de consequências prejudiciais. Eu acreditava que eu tinha que escrever tudo o que eu sabia sobre a síndrome do cara bonzinho. O manuscrito original deste livro foi provavelmente 4 vezes o tamanho desse. Eu acreditava que tinha que ser um escritor eloquente. Eu acreditava que o texto tinha que ser impecável. Eu fui para a terapia para descobrir por que eu não conseguia terminar meu livro. Meus filhos ficaram desiludidos, prevendo que eu nunca iria terminar. Minha esposa meio seriamente ameaçou de deixar-me se eu não o terminasse. Finalmente, depois de anos de frustração, eu tive um grande avanço. Uma pessoa muito sábia sugeriu que eu me desse permissão para deixar de publicar o livro. Senti uma sensação imediata de alívio. Eu percebi que eu tinha ficado longe da minha meta original: escrever algumas ideias que poderiam ajudar alguns homens a terem uma vida melhor. Depois que eu deixei de ir o fardo de ter que ser publicado, me tornar um autor de best-seller, e aparecer na obra, tudo mudou. Voltei para minha meta original.
A partir de então, quando eu escrevi, eu só me perguntava uma coisa: será que este material vai ajudar meus clientes a encontrarem respostas para seus problemas? Eu também me lembrava de que meus clientes nunca iriam ter a chance de se beneficiarem da minha visão se eu nunca terminasse o livro. Uma vez que eu desisti da crença de que não mais o cara bonzinho tinha que ser perfeito, as coisas começaram a sair do lugar. Eu terminei o livro. Clientes relataram que o mesmo estava mudando suas vidas. Terapeutas começaram a solicitar cópias para seus clientes. Radialistas de entrevistas jornais e escritores de revista começaram a contactar-me para entrevistas. Eu contratei um agente. Editoras começaram a perseguir-me. Tentar fazer direito só sugou a minha vida. Soltar e deixar que apenas fosse o bom o suficiente libertaram-me para abraçar a minha paixão e criar algo de valor duradouro. Este mesmo princípio se aplica a todas as áreas da vida da recuperação dos caras bonzinhos. Atividade de libertação 42. O seu perfeccionismo ou a necessidade de fazer bem feito ficam no meio do caminho para que você possa realizar a sua paixão e usar seu potencial. Escolha uma coisa que você sempre quis fazer. Escrever um livro, transformar seu hobby em um negócio, mova-se, volte para a escola, abrace totalmente um talento. Agora, pergunte a si mesmo a questão: se você soubesse de antemão que este esforço seria um sucesso, você iria hesitar em fazê-lo? Será que esse conhecimento te libertaria da crença de que você tem que fazer perfeitamente? Será que esse conhecimento ia motivá-lo a começar ou concluir o que já começou? Quais os riscos que você estaria disposto a tomar se você soubesse de antemão que não havia maneira de você falhar? O que está esperando? Deixe de lado a necessidade de fazer perfeitamente e apenas faça. Aprender a pedir ajuda permite caras bonzinhos a terem a vida que desejam. A principal razão que faz com que os caras bonzinhos frequentemente deixem de viver até seu potencial é que eles acreditam que têm que fazer tudo sozinhos. Pio é um bom exemplo disso. O objetivo de Pio na vida era ser rico. Ele pareceria ter um monte de coisas favoráveis a ele. Ele era bonito, inteligente, extrovertido e engraçado. No entanto, Pio sempre pareceu buscar um curto caminho para alcançar seus objetivos nobres e seus sonhos. Uma série de coisas ficou no caminho, tomou atalhos, adiou insegurança sobre se ele mereceria conseguir o que realmente queria. Talvez o maior obstáculo de Pio era sua dificuldade de pedir às pessoas para o ajudarem. Pio tinha uma série de crenças sobre as pessoas que dificultavam o pedido de ajuda. Ele não acreditava que ele merecia conseguir o que queria. Ele não acreditava que suas necessidades eram importantes para outras pessoas. Ele acreditava que o caminho mais seguro para não ter suas necessidades satisfeitas era começar a pedir de maneira clara e direta. Um dia em seu grupo de homens, não mais o cara bonzinho, Pio estava lamentando sobre a falta de sexo em seu relacionamento com sua esposa. Perguntei a ele se a sua esposa já pediu para ter relações sexuais com ele. Ele disse não. Perguntei-lhe se ele acreditava que sua esposa queria ter relações sexuais com ele. Nessa, ele também respondeu de forma negativa. Pio disse-me que achava que a sua falta de sexo foi consequência de um problema maior em sua vida, que ele não pensa que suas necessidades são importantes e não acredita que outras pessoas queriam ajudá-lo a satisfazer suas necessidades. Sugeri que a mudança de suas crenças sobre suas necessidades sexuais pode ser o lugar para começar a mudar as crenças centrais que o impedia de ter outras coisas que ele queria na vida. Na próxima semana, Pio estava sorrindo de orelha a orelha. Minha esposa eu fizemos sexo, ele sorriu. O grupo compartilhou em seu entusiasmo. Eles queriam saber como isso aconteceu. Eu perguntei, foi a resposta simples de Pio. Eu questionei a Pio como sua esposa se sentia quando tinha sexo com ele. Ela estava bem quanto a isso, respondeu ele. Ela disse que gosta de fazer sexo comigo, mas como eu não havia pedido há muito tempo para fazer, ela achava que eu não estava interessado.
Uma semana depois, Pio disse ao grupo que estava temendo pedir ao seu padrasto dinheiro emprestado para conseguir substituir o antigo painel único de janelas em sua casa. Alguns dos membros do grupo começaram a fazer perguntas sobre o custo. Alguns compartilharam que eles tinham feito esse tipo de projeto antes. Sugeri que Pio pedisse ao grupo para ajudá-lo. Foi como arrancar um dente, mas Pio perguntou aos homens se eles iriam ajudá-lo a substituir as suas janelas. Os membros do grupo responderam por unanimidade que ficariam felizes em ajudar. Cerca de um mês depois, os homens se reuniram na casa de Pio. Estas duas experiências tiveram um impacto tremendo sobre Pio. Ele começou a ver que suas necessidades eram importantes, que as pessoas queriam ajudá-lo a satisfazer suas necessidades, e que a melhor forma de levar as pessoas a ajudá-lo foi começar a pedir. Pio começou a trilhar sobre este novo paradigma. Dentro de algumas semanas, ele compartilhou um plano com o grupo para começar seu próprio negócio. Um amigo da família tinha se oferecido para ajudá-lo a começar na sua própria empresa de paisagismo. Esta perspectiva especialmente animou-o, porque o trabalho sazonal lhe permitiria ensinar snowboarding durante o inverno, um sonho antigo. Um velho amigo se ofereceu para ser seu financiador. Sua esposa se ofereceu para procurar um emprego. Homens do grupo se ofereceram para ajudá-lo a escrever um plano de negócio e montaram a sua contabilidade. Enquanto Pio tentava fazer tudo sozinho, ele lutou para conseguir o que queria. Uma vez que ele começou a perguntar por ajuda e deixar as pessoas ajudarem-no, sua vida começou a mudar. Agora ele está indo na direção de criar o tipo de vida e vocação que sempre sonhou. Atividade de libertação 43. Você acredita que suas necessidades são importantes? Você acredita que outras pessoas querem ajudar você a satisfazer suas necessidades? Em uma folha de papel, faça uma lista de auxiliares que você tem em sua vida agora. Estes podem ser amigos e familiares. Eles podem ser profissionais, como médicos, advogados, terapeutas e pais. Depois de fazer a lista, responda às seguintes perguntas. Que tipo de ajudantes que você ainda precisa? Como você pode usar esses ajudantes de forma mais eficaz? Como você evita que as pessoas ajudem você? Comece a procurar oportunidades para perguntar a essas pessoas para ajudarem-te. Construa redes. Antes de pedir ajuda, repita a ação afirmativa. Esta pessoa quer me ajudar a ter as minhas necessidades atendidas. Identificação de comportamentos. Autossabotagem permite caras bonzinhos de terem a vida que desejam. Como mencionado anteriormente neste capítulo, cara bonzinhos encontram inúmeras maneiras criativas para sabotar o seu sucesso na vida. Perdem tempo, eles adiam, eles começam as coisas mas não terminam, eles gastam muito tempo resolvendo problemas de outras pessoas, eles se distraem com atividades triviais, eles criam o caos, eles arranjam desculpas. O cristianismo é um bom exemplo disso. Sal foi criada por um pai passivo e uma mãe esquizofrênica. Nem o pai estava disponível para prestar atenção a ele ou a satisfazer suas necessidades. Em uma idade jovem, ele teve que assumir a responsabilidade pelo bem-estar de seu irmão mais novo. Sal não teve praticamente nenhuma opção enquanto criança. Quando sentiu medo ou opressão, ele apenas sentava e marchava em frente com uma determinação obstinada. Como um adulto, Sal trabalhou numa loja de roupa de seu tio. Seu tio era um pífio, míope, proprietário de uma empresa pouco desenvolvida. Era trabalhoso para Sal criar um negócio rentável com os recursos limitados e funcionários insatisfeitos do seu tio. Sal realmente acreditava no pressuposto de que este feito poderia ser realizado com sucesso. Cada semana, quando Sal chegou ao grupo dos homens, sua primeira tarefa era tomar um par de Tilenol para acalmar a dor de cabeça do estresse criado para tentar negociar uma situação impossível no trabalho. Em uma ocasião eu perguntei a Sal se ele queria trabalhar as opções para sua situação de emprego. De que adianta? Ele respondeu: não há nada que possa ser feito agora.
Por cerca de 15 minutos, os membros do grupo fizeram perguntas e opções de propostas. Sal parecia com um homem passando por um tratamento de canal sem anestesia. Você poderia conversar com seu tio e para que ele saiba o quão difícil é seu trabalho com os recursos que ele lhe dá? Eu já tentei isso. Ele não se importa. Você poderia oferecer participação nos lucros para motivar seus funcionários. Meu tio é muito pão duro. Ele nunca iria aceitar isso. Você poderia contratar um assistente para te ajudar com a carga de trabalho. Nós tentamos uma vez e não deu certo. Você poderia sair da gestão e voltar para a pintura de carros? Gostaria de ganhar mais dinheiro, mas é muito tóxico. Você poderia sair do negócio e fazer outra coisa. Como o quê? Eu tenho uma hipoteca, uma mulher e 2 filhos. Como é que eu vou começar de novo agora? Qual é a sua paixão, o seu emprego dos sonhos? Este tempo, Sal parou por um momento antes de responder. Eu sempre quis ensinar artes marciais. Não há nenhuma maneira que poderia acontecer ainda. Eu teria que trabalhar à noite e fins de semana. Minha esposa iria contra isso e eu ficaria longe das crianças tempo demais. Com cada pergunta e cada opção proposta, Sal ficou visivelmente tenso. Seus olhos refletiam um terror, como se ele estivesse sendo interrogado por agentes da Gestapo com cacetetes elétricos e picadores de gelo. Quando se tornou evidente que explorando as possíveis opções só agravava o seu medo e isso o deixava cada vez mais para baixo, os membros do grupo misericordiosamente recuaram. Mais tarde, Sal refere a experiência como um despertar pelo grupo. Na maioria das situações, caras bonzinhos não são vítimas de outros, se vitimizam. Por suas atitudes e ações, Sal garantiu a todos que ele nunca iria sentir qualquer tipo de sucesso ou satisfação em seu trabalho. Era muito mais familiar e confortável ficar preso em uma situação estressante, situação sem vitória. Cada cara bonzinho com quem trabalhei em algum momento teve que tomar uma decisão consciente de parar de sabotar a si mesmo. Este é um aspecto crucial na recuperação da síndrome de cara bonzinho. A fim de começar a receber o que eles querem na vida, trabalho e carreira, a recuperação de caras bonzinhos implica em fazer a decisão consciente de mudar essas situações. Uma maneira de fazer isso é mudando a maneira com a qual eles pensam a mudança. Isso começa através da tomada de consciência de por que eles inconscientemente criam tantas barreiras que os mantêm sentindo-se presos. A hipoteca, uma esposa, a falta de um grau, a dívida, as crianças, são apenas desculpas. Fazer mudanças significativas na vida não requer a destruição de todas estas coisas. Isso significa que eles terão que vê-las pelo fato de que elas realmente são desculpas, e dar pequenos passos na direção que se quer ir. Por exemplo, Sal poderia começar a ensinar artes marciais uma noite por semana. Ele poderia começar a trabalhar no pagamento de dívidas pessoais que lhe permitiriam mudar de emprego no futuro. Ele poderia reorientar o tempo gasto em bobagens e atividades insatisfatórias. Atividade de libertação 44. Identifique como você sabota a si mesmo. Depois de ter identificado os seus padrões, determine o que você tem que fazer de diferente para conseguir o que você realmente quer. Analise cada tema abaixo e identifique comportamentos específicos que irão ajudá-lo a parar de sabotar a si mesmo e alcançar seus objetivos. Objetivo: faça agora. Aceite o suficientemente bom em vez de buscar o perfeito em tudo que você começa. Não iniciar novos projetos até que os antigos são completamente terminados. Não dar desculpas. Separar os seus problemas dos das outras pessoas. Compartilhar sua estratégia com uma pessoa segura. Busque com elas uma base regular para monitorar como você está indo. Não fazer esta parte seria uma forma eficaz de sabotar a si mesmo. Desenvolver uma visão mais precisa do mundo permite caras bonzinhos a terem a vida que eles almejam. Sempre se pergunta por que outras pessoas parecem ter muito mais do que você: mais dinheiro, um trabalho melhor, um bom carro, com uma mulher mais. Você inveja dessas pessoas? Você se ressente por não ter o que eles têm?
Você quer saber quando será a sua vez? Devido às suas experiências de vida, caras bonzinhos tendem a ser governados por pensar em privação. Eles acreditam que tem que ficar rodeando, e se alguém já tem um monte, a menos para eles. Caras bonzinhos levam um tempo grande para compreender que vivemos em um universo abundante, em constante expansão. Eles tendem a ver as guloseimas como estando em falta o tempo todo. Penduram-se firmemente ao que eles têm, temendo que não haverá mais quando o sóis acabar. Eles acreditam que têm de controlar e manipular para garantir que o pouco que apareceu não vai embora. Eles buscam segurança, não confiando que suas necessidades serão sempre preenchidas abundantemente. Este paradigma da escassez pode ser ilustrado por um cara bonzinho chamado Russell. Como um vendedor de sucesso, Russell conquistou uma renda confortável. Ele colocou religiosamente 40% de seu pagamento em uma poupança e investimentos. Ele manteve um saldo mínimo de uns $30.000 em sua conta corrente. A despeito de sua capacidade de criar riqueza financeira, Russell era controlador através de seu pensamento de privação. Russell tinha tanto medo da sua ruína financeira que ele não permitiria que sua esposa comprasse um vídeo de $9 para os seus filhos na Costco, se não estivesse no orçamento. O pensamento de Russell sobre privação em relação ao dinheiro era um reflexo da sua visão do mundo em geral. Seu pai era avarento e rígido. Ele parecia com Russell no tratamento crítico. Mais tarde, antes de morrer, seu pai cortou da herança Russell e deu as partes de Russell à igreja. Não é à toa que Russell via o mundo através das lentes obscurecidas da privação. Quando passamos a ver o mundo como um lugar de abundância, chegamos a perceber que há uma abundância para todos. Tudo o que precisamos está fluindo por nós, tudo o que nós temos que fazer é sair do caminho do nosso próprio pensamento pequeno e deixá-lo ir embora. Olhar em torno da riqueza, os carros conduzir as pessoas, as casas em que vivem, as viagens que eles fazem. Você não pode argumentar com a abundância material que pode ser criada em nosso mundo. Se outras pessoas estão vivendo uma vida plena e abundante, por que você não pode? Lembre-se que um homem pode fazer, outro homem também pode fazer. Se um homem pode fazer $1 milhão, por que não você? Se um homem pode começar o negócio dos seus sonhos, por que não você? Se um homem pode dirigir um Mercedes, por que não você? Se um homem pode sair de um emprego miserável e encontrar o melhor, por que não você? Se um homem pode ser um instrutor de snowboard, por que não você? Infelizmente, o mundo não pode dar-nos algo que nós não estamos prontos para receber. Já que o pensamento de privação mantém uma pessoa segurando firmemente o que ele já tem, não há receptividade para receber mais. Como Pio descobriu, quando pedimos o que queremos, e esperamos recebê-lo, ele virá de uma maneira ou de outra. Atividade de libertação 45. Feche esse livro por alguns momentos e feche os olhos. Respire profundamente e expire lentamente. Limpe sua mente. Uma vez que você esteja relaxado, imagine-se vivendo em um mundo abundante. Neste mundo abundante, não há restrições ou limitações. Fluxo de coisas boas estão passando por você continuamente. Imagine que cada coisa abundante você já desejou: carro, casa, amigos, amor, alegria, riqueza, sucesso, paz de espírito. Visualize-se vivendo a sua vida rodeado por esta abundância. Repita essa visualização várias vezes por dia até que comece a senti-la realmente. Abra seus braços, seu coração e sua mente. Deixe que isso aconteça. Obtenha a vida onde você quer. Estratégias não mais o cara bonzinho. Para o sucesso. Caras bonzinhos acreditam que há um conjunto de regras que regem todo comportamento. Eles estão convencidos de que se pudessem descobrir essas regras e respeitá-las com sucesso, terão uma vida suave e feliz. Eles também acreditam que há consequências terríveis por não discernir e obedecer a essas regras. Descobrir uma paixão e propósito requer descobrir o que funciona e o que não funciona. Maduras, as pessoas bem-sucedidas estabelecem suas próprias regras. Estas regras são medidas por um único padrão. Será que elas funcionam?
Depois de anos, os homens dos meus grupos, não mais o cara bonzinho, descobriram uma série de regras que funcionam para eles. Estas regras têm ajudado a descobrir sua paixão e viver de acordo com seu potencial. Estas regras têm ajudado a criar o tipo de vida e vocação que eles realmente desejam. Atividade de libertação 46. Leia a lista de regras a seguir. Tente fazer algumas delas. Adicione à lista as suas próprias regras pessoais. Escreva estas regras em bilhetes e coloque-as onde você pode vê-los todos os dias. 1. Se assusta você, faça. 2. Não se acomode. Toda vez que você resolver, faça exatamente o que se propôs a fazer. 3. Coloque-se em primeiro lugar. 4. Não importa o que aconteça, você vai conseguir realizar. 5. Faça o que fizer, dedique-se 100%. 6. Se você faz o que você sempre fez, você obterá o que você sempre obteve. 7. Você é a única pessoa neste planeta responsável por suas necessidades, desejos e felicidade. 8. Peça o que quer. 9. Se o que você está fazendo não está funcionando, tente algo diferente. 10. Seja claro e direto. 11. Aprenda a dizer não. 12. Não dê desculpas. 13. Se você é um adulto, você é velho o suficiente para fazer suas próprias regras. 14. Deixe as pessoas te ajudarem. 15. Seja honesto com você mesmo. 16. Não deixe que ninguém te trate mal. Nunca. 17. Retire-se de uma situação ruim ao invés de esperar que a situação mude. 18. Não tolere o intolerável nunca. 19. Pare de se culpar. Vítimas nunca terão sucesso. 20. Viva com integridade. Decida o que acha adequado para você, então faça-o. 21. Aceite as consequências de suas ações. 22. Seja bom para si mesmo. 23. Pense abundantemente. 24. Enfrente situações difíceis e conflitos na sua cabeça. 25. Não faça nada em segredo. 26. Faça o que quer agora. 27. Esteja disposto a deixar as coisas acontecerem. Existe tudo para que você possa obter o que deseja. 28. Divirta-se. Se você não estiver se divertindo, algo está errado. 29. Dê espaço para cometer falhas. Não existem erros, apenas experiências de aprendizagem. 30. Controle é uma ilusão. Deixe rolar, deixe a vida acontecer. Agora é a hora de começar a obter o que você deseja. Romper com a síndrome do cara bonzinho irá permitir que você descubra sua verdadeira paixão e atingir todo o seu potencial. Ao assumir a responsabilidade por criar o tipo de vida que você realmente quer, você pode tornar-se tudo o que você estava destinado a ser. Epílogo. Eu levei 6 anos para escrever este livro. Durante esse tempo eu tenho trabalhado com inúmeros caras bonzinhos e suas parceiras. Eu tenho uma média de 3 grupos de homens, não mais o cara bonzinho, por semana. Só, considerando o tempo com os grupos, são mais de 1.800 horas de trabalho com caras bonzinhos. Durante este tempo tenho observado muitas coisas interessantes e profundas. Eu tenho visto inúmeros homens ir de ser indefeso, vítimas passivas, controladoras e ressentidas para se tornarem habilitados, homens integrais. Eu tenho visto numerosos relacionamentos melhorarem drasticamente e eu já vi tantos outros morrerem tarde demais. Eu ouvi depoimentos e li cartas de agradecimento de homens e mulheres sobre as mudanças que experimentaram em suas vidas. Eu recebi respostas de homens e mulheres em todo o mundo que viram a si mesmos ou alguém que eles amam na descrição do cara bonzinho no meu site. Baseado na observação de todas estas coisas, aqui está a minha maior descoberta. As ferramentas e ideias apresentadas em Não Mais o Cara Bonzinho funcionam. Tendo terminado de ler este livro, eu o encorajo a começar de novo do início. Aproveite o tempo para fazer os exercícios de libertação. Se você não tiver feito isso, encontre uma pessoa segura ou grupo para ajudá-lo em sua jornada de recuperação da síndrome de cara bonzinho. Se você está em um relacionamento, peça à sua parceira, para ler o livro.
compartilhar com ele ou ela a percepção do que podem descobrir sobre si mesmos. Trabalhar o programa de recuperação apresentado em Não Mais o Cara Bonzinho é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo e seus entes queridos. Quando você aprende a aprovar a si mesmo, você vai descobrir dentro de você uma capacidade inimaginável de amar e aceitar o amor e viver a vida em sua plenitude. Este tipo de expansividade é inicialmente assustadora, mas é a essência de quem você é e o que você está destinado a ser. Com esta descoberta do seu verdadeiro eu, vem a liberdade ilimitada. Liberdade de ser quem você é. Liberdade de parar de buscar a aprovação. Liberdade para começar a receber o que você merece.